E vamos passando um pouquinho, que eu sempre vou, vocês sabem que eu gosto de falar, eu repito, a gente aqui, vocês estão à distância, mas a gente vai questionando, eu vou perguntando como se vocês estivessem aqui presentes, eu repito, realmente o slide eu boto complicações aqui, depois eu boto novamente, porque tudo eu digo é um reforço, é o lembrete, é não passar em branco. A gente fala aqui, depois a gente retoma, fala novamente. E falando dessas complicações do diabetes, não são poucas as complicações, gente. A gente pega aqui a doença cardiovascular, é a principal causa de morte. Então, incapacidade nos casos de diabetes, olha, em jovens com tipo 1, entre 8 e 43 anos, tem uma média de 5 pessoas. Em 1.000 morrem por doença cardiovascular a cada ano. Então, 1.000 pessoas morrem por doença cardiovascular. Em tipo 2, de meia idade em países de média e alta renda, 27 pessoas em 1.000 morrem por doença cardiovascular a cada ano. Então, a gente fala da complicação cardiovascular, ainda tem a retinopatia diabética, que é a primeira causa de perda de visão. Em adultos de 20 a 65 anos, cerca de 1 a cada 3 pessoas vivendo com diabetes tem algum grau de retinopatia diabética. Então, é outra questão que tem que ser avaliada, tem que ser repensada. A gente foca aqui no coração, foca na visão e ainda tem esses dados de 54 países que eles mostraram que 80% dos casos de doença renal grave é causada por diabetes. 44% das pessoas com diabetes eles desenvolvem essa doença renal crônica. Então, você vê o prognóstico aí, se você não acompanha, se você não evolui, se você não dá orientação a essas pessoas aqui no Brasil, que a gente viu que ela tem uma baixa escolaridade, o nível de educação é baixo, então vai depender dos profissionais de saúde auxiliar nesse cuidado. A prevalência de neuropatia periférica varia de 16% a 66%. A amputação, gente, é 10 a 20 vezes mais comum na população com diabetes do que na população geral. E a prevalência global do pé diabético é, em média, 6,4%, variando de 3% na Oceania e 13% na América do Norte. Então, fui pegando esses dados para que a gente possa sentir a problemática. A gente tem que ter essa sensibilidade de dizer, poxa vida, como é sério, né? Às vezes a gente vive meio desnorteados, não atentos a um problema, e depois quando a gente começa a ver os dados, a epidemiologia, a gente diz, as estimativas de crescimento, isso faz com que a gente reflita, repense, que a gente melhore as nossas práticas, nossa assistência, que a gente possa favorecer de alguma forma dentro da enfermagem, dentro da área de saúde, para mudar esse panorama tão sério e tão grave. Se a gente falar aqui no Brasil, a doença é um problema de saúde de grande magnitude. Em 2013, o Brasil ocupou a 4ª posição entre os países com maior número, 11,9 milhões de casos está entre 20 a 79 anos de idade, e a diabetes foi responsável por 12% do total de hospitalização. Então, lá vem o impacto no SUS. Isso é preocupante para o sistema de saúde, porque eles têm a visão, a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis é um fator importante, há um alto índice de mortalidade, são significantes os custos para a saúde e também as causas de incapacidade. Então, o SUS sofre com isso e nós sofremos todos nós. Imagina a família de um paciente diabético que amputa um membro, como é que isso procede, como é que vai ser essa vida? E daí vem as complicações decorrentes dessa amputação, e amputar um membro não é uma coisa simples, a sequela é grave, psicologicamente falando, a gente sabe que não é tão simples assim. Então aqui eu trago os 4 fatores mais importantes das complicações, que eu falei na cardiovascular, na amputação de membros, dessa perda visual e dessa doença renal grave. Então esses 4 pontos a gente tem que estar atentos. Agora eu trago um pouco falando da classificação do diabetes. Então, definição, epidemiologia, ficou bem claro para vocês. Busquem mais, estudem mais, esses números vão mudando, essas estimativas. Então, o diabetes tipo 1, ela é conhecida, ela aparece geralmente na infância ou na adolescência, e ela pode ser diagnosticada também em adultos, mas é mais comum em crianças e adolescentes. Os principais sintomas é sede, a diurese, a fome excessiva, um emagrecimento importante, cansaço e fraqueza. Esse quadro mais grave é conhecido como cetoacidose diabética e necessita de internação para o tratamento. Então, às vezes você desconhece, o paciente está emagrecendo rapidamente, sente muita sede, apresenta diurese, urina bastante. Então, você
tem que pesquisar a glicemia, tem que ver para não chegar a esse ponto de uma cetoacidose diabética e necessitar de internação. Já o tipo 2, ele ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. Então, geralmente, o tipo 1 ela não produz insulina. O tipo 2, ela produz, mas numa quantidade insuficiente. Então, a causa do diabetes tipo 2 está diretamente relacionada ao sobrepeso, ao sedentarismo, aos triglicéridos elevados, à hipertensão e hábitos alimentares inadequados. E isso é fácil? Não é. Diabetes tipo 2 é muito crescente. A gente vê que agora o panorama mais recente mostra o grau de obesidade, como ele está triplicando no país. Então, no mundo também. Então, a obesidade é um fator de risco para o diabetes tipo 2, o sedentarismo, todas essas questões, a hipertensão. Então, a gente tem que estar atento a todas essas causas, essas consequências. Existe ainda o diabetes latente autoimune do adulto, que é a LADA. Ele atinge basicamente os adultos e ela representa um agravamento do diabetes tipo 2. É uma síndrome que geralmente ela não depende da insulina, mas ela rapidamente ela evolui para uma necessidade da utilização dessa insulina. Então, é uma coisa grave e que precisa ser tratada e observada. Então, é uma progressão mais rápida para a insulina. Pacientes que inicialmente elas não requeriam usar a insulina, mas estes pacientes com diabetes autoimune, eles apresentam anticorpos contra as células beta, que é importante nesse controle glicêmico. Existe ainda o pré-diabetes, gente, é um sinal de alerta do corpo, que normalmente aparece em obesos, hipertensos ou pessoas com alterações nos lipídios. Então, esse pré-diabetes, você vai ter esse controle sempre, você faz regulamento, um exame, uma glicemia, você faz exames laboratoriais, como é que anda essa glicemia. Então, como é que essas pessoas estão procurando a rede de atenção básica? Está sendo feito exames em casa? Como é a alimentação dessas pessoas? Todo mundo tem condição, acesso a um sistema de saúde? Então, aí vem os agravamentos. Muita gente desconhece que tem a diabetes, pré-diabetes. Então, é outro alerta, que é outro tipo. Ainda existe outros tipos de diabetes mais raros, que incluem defeitos genéticos, como doença de pâncreas, essa hemocromatose, né, essa hemocromatose, ela é uma absorção alta de ferro, outras doenças endócrinas, essa síndrome de Cushing, que é também uma síndrome que ela aparece o paciente com o abdômen mais globoso, a fase de lua cheia, é um aumento também do cortisol, de um corticoide, né? Tem o hipertiroidismo, essas acromegalias e o uso de certos medicamentos. Então, tem certos medicamentos que eles alteram também a questão da glicemia. E ainda tem o diabetes gestacional, gente. Então, a gente falou do tipo 1, tipo 2, a autoimune, outros tipos de diabetes relacionados a algumas outras doenças, algumas outras síndromes, e também o diabetes gestacional, que pode ser transitório ou não. Ao término dessa gravidez, a paciente deve ser investigada e acompanhada. Então, na maioria das vezes, ela é detectada no 3º trimestre da gravidez. Então, a gravidez, que já tem que fazer um pré-natal, um melhor acompanhamento, além da questão da hipertensão, né, tem que ficar atento também à questão do diabetes, dessa alimentação dessa gestante. Isso compete também a nós enfermeiros, esse cuidado. Quanto aos sintomas do diabetes tipo 1, eu falei, geralmente ele é insulino dependente e ele vai ter essa fome frequente, está comendo demais, está muita sede, a vontade de urinar diversas vezes ao dia, perdendo peso, aquela fraqueza, fadiga, uma mudança de humor e náusea, às vezes apresenta vômito também. Então, é um início súbito e você tem que estar atento, crianças e adolescentes nessa insulina tipo 1. A do tipo 2 tem uma fome frequente, também tem sede constante, mas assente formigamento nos pés e mãos, vontade também de urinar diversas vezes, mas apresenta infecções frequentes nas bexigas, rins, peles e infecções de pele, feridas que demoram para cicatrizar e apresenta a visão embaçada. Então aqui já é do tipo 2. Existe esse consenso internacional sobre o PEC, eu quero que também depois vocês baixem isso na internet, que é bom que vocês vejam. Esse é de 2001, mas ele é bem organizadinho e eu trouxe para vocês. Nos últimos anos, há um interesse crescente sobre o tema em todo o mundo, frente justamente a essa complexidade que a gente está falando aqui, esse aumento progressivo, a gravidade, todas essas complicações que a gente está trazendo aqui para vocês. Se tem muitas complicações, tem mais custo, vai ter mais internação,
perda de membros, dificuldades gerais. A gente tem que ver a visão geral do que o diabetes pode trazer para uma pessoa, para o país, para o mundo. Então, esses custos são altos. Tudo isso requer ações preventivas, uniformidade no tratamento dos pacientes diabéticos com problemas nos pés. E é isso que a gente está aqui para falar dessa uniformidade. Eu trago as guidelines, as recomendações do IWGDF, que é o mais recente agora, 2019, depois eu vou enviar. Vocês podem baixar na internet. O que eu falo? Tem que sentar, tem que estudar. A gente vem aqui, apresenta um certo momento, facilita, abre aquela janela, mas vocês têm que buscar, estudar, ler o manual, ler o GPED, né, que fala, é um grupo de estudo, gente, sobre pé diabético, tem coisas muito atualizadas, as novas recomendações do que fazer na presença do Carlos, e a gente vai falar mais adiante. O pé, ele representa um problema econômico significativo, a gente já vem falando desses altos custos. Uma amputação resulta em hospitalização prolongada, você sabe, a reabilitação, a grande necessidade de cuidados domiciliares e de serviços sociais não são poucos. O custo direto de uma cicatrização primária é estimado entre 7 mil a 10 mil dólares, então há um custo grande. Então, por que não trabalhar a prevenção? Por que não investir em políticas públicas que foquem o profissional de saúde para fazer o exame dos pés? Eu trouxe uma série de materiais aqui que eu vou mostrar para vocês. Desde o diapasão, do monofilamento, a gente traz o Doppler para ver se há um comprometimento vascular desse paciente, que geralmente há, o tipo de diabetes. Então, a gente vai avaliar tudo isso com bem tranquilidade. E o que fazer? Olha bem, o custo direto de uma amputação associada ao pé diabético é entre 30 mil a 60 mil dólares, principalmente devido à maior necessidade de assistência social e de cuidados em domicílio. Então, não é fácil, né? Então, tem estudos, muitos estudos, ele tem provado que a taxa de amputação ela pode ser reduzida em mais de 50% se as seguintes estratégias forem implementadas. Então, eu posso implementar alguma coisa? Eu posso fazer alguma mudança? Pode. Ah, mas aqui onde eu trabalho não tem política, não tem nada para a gente fazer. Mas você pode agir da sua forma, da sua maneira, educar, falar com o paciente, observar o pé, dar alguma orientação, questionar sobre a glicemia, que é um exame simples. Fazer a glicosimetria, né? Às vezes os postos têm que ter isso, então precisa ter investimento público para essa questão de prevenção, senão lá na frente o gasto é bem maior. Então o que é que precisa fazer, gente? O que é que está aqui os dados? Inspeção regular dos pés e calçados durante as visitas clínicas do paciente. Você faz isso? Ou não dá tempo? Ou você não pode? Ou você está com muito paciente? Eu sempre falo, eu vou continuar falando, puxando a orelha. Faz de um, faz de dois, cada vez você vai fazendo. Porque você passa o dia trabalhando. Eu gosto de falar isso mesmo. Às vezes passa o dia trabalhando, passa o dia lanchando, o dia conversando, cuida de um, cuida do outro. Poxa vida, chega no fim do dia, o que foi que eu fiz? Eu melhorei a vida de alguém? Eu ajudei alguém? Eu fiz alguma coisa bem feita? Ou não? É isso que a gente tem que refletir, se conscientizar. A questão de conscientização. Poxa vida, hoje eu ajudei a seu João. Seu João chegou aqui, tem um ferimento no pé, ele não ia nem detectar, e eu detectei. Olha como isso é importante, como você vai se sentir útil. Porque eu acho que é essa a visão do profissional de saúde que gosta do que faz. É transformar a vida das pessoas, é melhorar a vida das pessoas, é agir com prevenção. Poxa, se eu não tivesse visto o pé de seu João ontem, aquela lesão, hoje ele teria talvez que amputar aquela perna. Pô, você ajudou a prevenir uma amputação. Cada uma que a gente consegue é uma coisa é uma diferença, é algo importante. A gente transforma, a gente melhora. Eu sozinho consegui deixar de amputar uma perna, porque eu via lá atrás, quando aquele paciente me procurou lá no postinho, lá na atenção básica, eu orientei que ele deveria usar um calçado dessa forma. Eu pedi para ele andar dessa forma. Eu orientei o corte da unha dele. Eu comuniquei a ele a glicemia, eu orientei, passei para o nutricionista para orientar a nutrição, dentro da condição socioeconômica dele, o que é que ele tem para se alimentar, como é que ele tem que proceder. Então, isso faz a diferença. Não você ser sempre um mero espectador das coisas, reclamar o dia todo, que aqui não tem isso, não tem aquilo, e você corrobora com tudo isso quando você se sente, diz, mas eu vou tomar meu cafezinho o dia todo, rodar aqui dentro, porque eu não vou poder contribuir, eu não vou mudar porque o sistema é assim.
O sistema é assim, mas se você faz uma mínima condição, se você faz uma coisa básica sua, você vai estar mais tranquilo e você vai ajudar 1, 2, 3, mas ajudou. Tá certo? Eu falo muito, vamos adiantando. Então, tratamento preventivo para os pés e com os calçados, para pacientes com pé em alto risco, ou seja, quiropodia, que é justamente esse exame desses pés. Cuidado com os calçados, a educação. Não é tão simples isso, né? Aí depois você não orientou nada, o paciente ia com uma ferida imensa, uma úlcera já instalada, com necrose infectada. Aí você quer fazer o quê? Vamos desbridar, vamos amputar, né? Será que é assim? Pense em amputar a tua perna. Eu já fui para um congresso que o médico disse, vamos tentar levantar de uma cadeira com uma perna só. Então, assim, a gente tem que estar se colocando no lugar do outro. Poxa vida, se fosse comigo, se eu tivesse que amputar, como era que eu ia pensar? Então, vamos batalhar para diminuir essa condição. Uma abordagem multifatorial, multidisciplinar de lesões já estabelecidas, diagnóstico precoce de doença vascular periférica e intervenção vascular, por isso que a gente vai fazer. Eu trouxe o Dopplerzinho aqui para a gente mostrar. Teremos futuramente aulas práticas sobre isso, mas agora na Covid-19 a gente está em quarentena, todo mundo distante, a gente vai fazer a prática. E mesmo assim eu trouxe alguns materiais para mostrar o Doppler, como é que você vai ver essa perfusão, tudo mais, fazer os testes do pé diabético. Então também o acompanhamento contínuo desses pacientes com essas úlceras prévias nos pés e registro de amputações e úlceras, que a gente vai ver cada categoriazinha, quando é que o pé está em risco, quando não está, como a gente deve avaliar. E a gente ainda tem aqui, olha, que eu trouxe para vocês, do Manual do Pé Diabético, né, 2016, vocês botem lá, Manual do Pé Diabético, vocês vão baixar na íntegra. E ele fala, dê uma mão ao seu paciente com diabetes, então dá essa mão, ajuda, orienta, olha, exame e cuidado com o pé diabético, reduz a amputação de membros inferiores. Aqui é o risco relativo em 70%. Com P menor que 0,04. É uma realidade? É. Então você pode reduzir só com o exame do pé. Controle glicêmico, nenhum efeito em mortalidade. Ou complicações macrovasculares. Então reduz complicações microvasculares só com o controle glicêmico. Então faz esse controle. Faz teu testezinho lá, você não tem a glicosimetria, encaminha teu paciente. Às vezes o paciente não tem noção, gente. E se o profissional ele não tiver essa capacidade de informar, o que é que a gente está sendo finalmente? Eu já não tenho material, eu já não tenho o que fazer. Então encaminha o paciente, procura onde fazer teu exame, vê como é que está, vê tua glicemia, faz um esforço, orienta o seu, vai perder a perna. A gente às vezes tem que mostrar para ele o risco. Tratamento com metformina reduz mortalidade. Olha o NNT. O NNT de 15 em 10 anos. Então, o número de pacientes tratados esse NNT, então, reduz complicação de 10 em 10 anos. É uma evolução, é algo. Controle da pressão arterial reduz mortalidade também. Olha o NNT de 15 em 10 anos. Reduz complicação de 6 em 10 anos. Esse número de pacientes tratados, orientados com controle de pressão. Cessação do tabagismo. O tabagismo, o fumo, eu vou dizer, é uma desgraça mesmo, viu? Porque além do câncer de pulmão, que a gente sabe que no mundo é um dos maiores, né? Está em primeiro lugar, o câncer no Brasil é diferente, é o de pele, viu? O câncer de pele no Brasil, ele está em primeiro lugar, não melanoma. Né? Entendeu? A gente não vai entrar no câncer aqui para mostrar homens, né? Do pulmão em homem é o terceiro, viu? No Brasil. Terceiro, vem antes o de próstata. Mulher vem primeiro de mama, mas no Brasil, tanto homem e mulher, o câncer que se destaca é o de pele, não melanoma. Acho que é o nosso sol também e tudo mais, falta de cuidado, as orientações também, né? Então, traga essa mãozinha aqui para vocês verem. Isso aqui é só para você ver a anatomia do pé. Olha o pé como tem, só a anatomia óssea do pé, uma visão dorsal. A anatomia neurovascular e músculo tendínea do pé, vista dorsal. Isso tudo está no manualzinho que vocês vão ver aqui, mostrando as artérias, tá certo? A vista, a anatomia vascular, porque a gente vai precisar saber onde é a artéria, onde é o pulso pedioso, o pulso tibial, poplíteo, para poder a gente utilizar também o Doppler, tá certo? Então isso aqui é do pezinho diabético. E a gente traz aqui as consequências da hipoglicemia na cicatrização. Glicemia alta vai trazer o quê?
Diminui a capacidade de fagocitose dos leucócitos. Vocês lembram da aulinha de leucócitos, neutrófilos cheios, macrófagos, as células brancas, a nossa defesa. Está com hiperglicemia? Isso já vai cair, já vai complicar. Aumenta o risco de infecção. Com certeza, uma coisa, gente, é lógica, a gente tem que usar a mente, analisar. O que eu estou falando? Se diminuir a capacidade de defesa, vai aumentar o risco de infecção. Claro, vai ter bactérias lá, eu não vou ter meus leucócitos tão fragilizados, vai diminuir a sua capacidade, a infecção, as bactérias vão se proliferar. Afeta a sensibilidade dos membros inferiores, afeta, a gente sabe que o paciente já tem as perdas de sensibilidade, por isso o teste de monofilamento, o teste de sensibilidade dolorosa, tudo isso a gente vai fazer. E ainda diminui a síntese de colágeno. Vocês lembram da importância do colágeno quando eu falei? Os fibroblastos que produzem colágeno, a matriz extracelular, vai perder tudo isso só com a hiperglicemia. Controla a glicemia se quer ver uma evolução boa da lesão do pé diabético. Porque também com a glicemia alterada fica difícil.